amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Streamlink e esse é meu amiguinho Gustavo. Oi, Que fofo! E hoje eu estou aqui para falar para vocês uma data muito importante. É essa data, uma homenagem para todos os nossos amiguinhos autistas, pois eles são muito diferentes da gente. Eles têm uma maneira diferente de perceber o mundo. E o Gustavo é assim. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que ainda não sabem sobre o autismo. E ainda tem gente muito preconceituosa. Ou também pessoas que naquela época não sabiam sobre o autismo. Eu não tinha muito como saber. Pois bem, e hoje eu estou aqui para explicar para todos vocês sobre os sintomas do TEA, mais conhecido como o transtorno do espectro autista. E olha, vocês sabiam que, também temos uma data que se comemora no dia 18 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista? Uhum, é mesmo. Pois nessa data fala sobre a rotina, dia a dia, para a luta dos direitos das pessoas com deficiência. E também existem lugares que dão muitos assentos preferenciais para as pessoas especiais. Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo para explicar para vocês sobre os sintomas do TEA. Pois naqueles vídeos que eu fiz, eu não entendia muito bem sobre o TEA e eu dizia coisas erradas, mas agora que a tia Sandra me disse, então hoje estou aqui para falar para todos vocês sobre os sintomas do TEA e também falar sobre também mais um pouco sobre este transtorno que afeta o desenvolvimento, que afeta também a fala e também a dificuldade de comunicação. Ah, e também tem mais, porque além da gente falar sobre tudo sobre o autismo, precisamos também falar sobre o preconceito e o bullying, pois isso pode deixar a vida de uma pessoa muito traumatizada. É mesmo. Então, amiguinhos, melhor a gente começar com esse vídeo. Então não vamos ficar enrolando muito. É isso aí. Ai, que legal. O que você tá fazendo, Gustavo? brincando de trenzinho. Que legal. Você gosta muito de brincar de trem, não é mesmo? Uhum. Um pra você. Ai, muito obrigada, Gustavo. Um pra você e um pra mim. Como vocês estão vendo, o Gustavo deste bebê, ele gosta de girar as rodinhas dos carrinhos e também dos trens. Isso é muito legal. Isso faz parte das características de uma pessoa com TEA. Hum, hum. É porque ele gosta de brincar com os brinquedos de cabeça para baixo. Que este bebê ele faz isso. Bem, começando pelos sintomas, é que crianças autistas, como o meu amiguinho, elas têm muita dificuldade de relacionar com as outras crianças, pois elas gostam de brincar sozinhas, preferem ficar isoladas. Às vezes, quando o Gustavo se cansa do barulho e das confusões, ele prefere brincar sozinho, mas ele gosta muito de ter amigos. Mas ainda tem muitas pessoas que ainda fazem bullying por ele ser muito diferente da gente. Quando eu conheci o Gustavo, eu não entendia muito bem porque ele não dar oi, não olhar. E também o Gustavo, ele começou a falar com 5 anos. Então, demorou muito para ele falar, porque pessoas que estão dentro do transtorno, elas podem ter um atraso de fala, não é, amiguinho? Oi, Stremelique. Oi. O Stremelique já foi pra praia? Ai, eu já fui pra praia e foi muito legal, não foi? Foi sim. A gente tomou água de coco. Eu tomei sorvete e o Stremelique tomou picolé. Que legal! Eu me lembro desse dia. Foi tão divertido na praia. É isso aí. E existem também os graus de autismo.
porque o Gustavo, ele é do nível 1, né? Porque antes era o síndrome de Asperger, mas que agora está sendo classificado como o nível de autismo 1. E essas pessoas que estão no nível de autismo 1, elas apresentam as mesmas características do autismo. O meu amiguinho Gustavo, ele possui dificuldades de comunicação, mas não interfere nessas relações de uma forma tão explícita. E eles também não necessitam de tanto tratamento, mas eles precisam de terapias para melhorar o desenvolvimento e a interação com os outros. Ah, e também mais outro sintoma é que os autistas não gostam de manter contato visual, mas eles podem escutar perfeitamente. Porque eles sabem, porque os autistas, eles têm ouvido perfeitamente. Tipo, quando você fala alguma coisa boa, aí essa criança vai sair, vai ouvindo tudo. Aí, quando houve alguma coisa de ruim que aconteceu. E às vezes, os autistas podem sentir e ter dificuldade de expressar suas emoções. O Gustavo é assim. Então, ele não entende porque eu fico triste, porque as pessoas choram, porque ficamos com raiva, mas ele é um amiguinho muito inteligente e ele entende mais coisas do que eu, não é? Uhum. Ah, 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 ele vai fazer uma figurinha, porque às vezes ele se comunica por figuras. O que é isso, Gustavo? uma figura de uma cara de tristeza. Ah, tadinho, não chora não. Não, eu não estou chorando. Eu só faço isso quando eu sinto dificuldade de me expressar. É, é isso aí, amiguinho. Gostei muito. Seus desenhos são lindos. Uhum. Ah, continuando, os autistas, eles não gostam muito de olhar nas pessoas porque sentem essa dificuldade. E também, eles são muito sensíveis a muitas luzes. Seja, uma luz pode ser muito forte para o Gustavo, ele pode se incomodar, os olhos dele podem ficar doendo, podem ficar vermelhos e até às vezes podem arder. Mesmo. O Gustavo, ele não gosta de luzes muito fortes. Isso deixa ele muito incomodado. Ele gosta mais do escuro. Mas, quando é de noite, às vezes ele tem um pouco de dificuldade de dormir. Porque os autistas também sentem essa dificuldade. Alguns deles podem ter muita insônia. E chegando a ficar acordado até o dia amanhecer. E os autistas também, eles repetem umas palavras e frases que acabaram de ouvir. O Gustavo, ele repete essas palavras que acabou de ouvir da gente, pois ele tem ecolalia. Então, quando ele fala com a gente, ou conversa, ou dá a sua opinião, às vezes ele repete frases que acabou de ouvir. E às vezes isso faz tanto sentido. Ele também gosta muito de brincar. Brincar! Brincar! Isso, eu sei! A gente brincou muito de bola. Você gosta de futebol? Futebol. É. Futebol. Eu sei, Gustavo fez o maior gol na semana passada. E ele foi o nosso campeão! Gustavo é campeão. Gustavo é campeão. É isso aí, amiguinho. Você é campeão, viu? Hum. E o Gustavo, às vezes, ele pode ser meio quietinho e tímido, pois ele pode ter dificuldade de manter uma conversa, ou pode repetir uma frase o tempo todo antes de começar a falar. E também tem autistas que nem sempre falam, pois eles têm essa dificuldade, ou outros que se comunicam por figuras ou por dispositivos de fala, não é? Não é isso aí. E também tem mais! E também os autistas, eles também não gostam de barulhos muito altos. O Gustavo, ele tem os ouvidos muito sensíveis. E ele se incomoda muito quando tem muita gente, quando tem muito barulho ao extremo. Isso deixa ele muito nervoso. E às vezes, ele pode ter crises. Uhum. Quando um barulho fica muito alto, eu tapo os ouvidos assim. Quando o barulho sai fora do controle, eu fico bem nervoso e eu choro. Aí, a minha mãe me leva para um lugar e ela faz uma pausa. Aí eu respiro fundo e assim eu me acalmo. Exatamente!
Mas para os autistas que têm ouvido mais sensível ou para aqueles que são mais comprometidos, existe um abafador que ajuda a reduzir todo o som, para que eles não possam se incomodar com lugares cheios ou com muitos barulhos altos. É, eu tenho um abafador. Ele está dentro da minha casa. Eu esqueci de trazer. E crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista podem ter movimentos repetitivos imperativos. O Gustavo ele gosta de balançar as mãos quando se sente animado ou quando se sente agitadinho, meio nervoso. É, porque eu não gosto tanto de esperar e eu não gosto das coisas desorganizadas, pois eu gosto de tudo muito organizado. Ele tem uma coleção cheia de bonecos. Ele acabou de me mostrar ontem. Foi tão divertido porque que a gente passou várias horas brincando, brincando. Aí chegou a tia Sandra para me buscar. Então, eu me despedi do meu amiguinho Gustavo. Mas nem sempre ele responde pra gente, porque ele está mais acostumado a brincar na casa dele. Mas ele também gosta muito de brincar com a gente. Boneco do Batman. Que legal, hein? Ele é muito bonito, o Batman. Você gosta dele? Batman. Eu sei. Eu não gosto tanto de super-heróis, mas eu tenho meu favorito. Qual é? Qual é? Eu acho que é. Ah! Eu sei! Eu acho que o meu herói favorito é o Moisés. Você se lembra daquela história que a professora nos contou? Eu lembrei a história que a professora nos disse sobre quando Moisés ele saiu do Israel e foi esqueci. Não tem problema. Ó, semana passada a professora nos disse e ela contou a história de Moisés, um homem que libertou todo o seu povo de Israel do Egito, pois eles eram escravizados pelo faraó e eram forçados a construir pirâmides. Então, o faraó se recusou a escutar o que Deus havia dito. Então, foram enviadas 10 pragas. Então, o povo de Israel foi seguindo até para atravessar o Mar Vermelho. Mas o faraó chegou tão furioso que as ondas do Mar Vermelho afogaram o faraó e o seu exército. E assim, eles voltaram para a Terra Prometida. Que legal. Eu gosto mais do Batman. Eu não sei muitas coisas sobre a história da Bíblia. Porque minha família era católica, depois a gente se converteu para o cristianismo. Ai, que bom! Sempre tem uma oportunidade dos nossos amigos aceitar a Jesus como seu salvador e seguir uma nova vida. Na Streamlink, tem alguma coisa em você? O quê? Onde? Um pipoca. Ah! Tinha uma pipoca na minha camisa e não queria sair. Pode tirar, amiguinho. Muito obrigado. Bem, continuando, tem mais sintomas que a gente precisa falar sobre o transtorno do espectro autista. É que os autistas, eles têm dificuldade e não aceitam as mudanças de rotina. É, porque eu gosto de manter tudo no mesmo lugar e eu não gosto de que mudem a rotina. Não gostam que mudem a regra dos jogos. Ó, uma vez o Stream Link, ele ficou mudando a regra do jogo, porque sendo que eu devia ser o preto e eles deviam ser o branco. Aí o Stream Link foi o preto e eu fui o branco. Mas você ganhou nesse jogo, não ganhou? Eu ganhei. É, eu sou muito bom em xadrez. Eu sou muito bom em jogos. Mas eu não gosto que fica mudando a rotina. Isso me incomoda muito. Eu sou muito resistente. Eu sei. Às vezes as pessoas não gostam muito das mudanças da nossa casa, também de outros lugares, mas elas têm que se acostumar, né? Quem sabe um dia eu me acostumo. E os autistas têm um apego a muitos objetos diferentes. Você, Gustavo, o que você tem apego? Eu não tenho apego a nenhum objeto, mas eu tenho esse boneco de pano aqui. Eu sou muito apegada a ele. Eu nunca me largo dele. Ai, que fofinho! Esse boneco é de quem? Esse boneco é meu. Quando eu ganhei de aniversário, eu fiz 9. Parabéns! Feliz aniversário! Mas o meu aniversário foi em maio. Eu não sabia, nem
tão brava. Mas tudo bem. Você gosta de ficar com esse boneco? Muito. Esse boneco é muito especial. Eu nunca me largo dele. Ele me ajuda para que eu me acalme quando eu estiver nervoso, quando eu entrar em crise. Mas que bonitinho, eu posso ver ele? Ah, o Gustavo não gosta que mexe nos brinquedos dele. A gente tem que pedir, por favor, de pegar. Eu posso ver o seu bonequinho, por favor? Pode. Ai, que fofo! Ele é tão bonitinho, não é? Toma, Gustavo. Que gracinha. Naquela hora que eu falei sobre os autistas terem dificuldade de se relacionar com outras crianças, é que eles podem ter necessidade de fazer amigos. Então, os autistas, alguns deles não têm amigos. Porque esses autistas podem sofrer preconceito. E quando o Gustavo, eu conheci ele, quando a gente conheceu o Gustavo, ele demorou para se acostumar a brincar com a gente, demorou para ele começar a interagir com a gente, e demorou para ele conversar, para brincar com as outras crianças, pois ele não gostava. Ele gostava de ficar sozinho e sem antes de conhecer as pessoas. Então foi daí que eu me apresentei para ele. Eu disse que o meu nome é Streamlick, que eu sou uma abelha. Aí o Gustavo, ele falou o nome dele. Mas naquela época, o Gustavo já estava começando a falar. Ele tinha uns 5 aninhos. Eu acho que eu também tinha. Então, o Gustavo ele foi melhorando muito. Mas existem os autistas que sofrem bullying e preconceito. E é isso que a gente precisa falar, pois é uma coisa muito importante para as pessoas saberem. E para quem ainda está fora sobre o assunto. Olha, eu sei que é muito difícil para os pais aceitarem que o filho é autista. Isso foi muito difícil para mim. Por quê? Eu nem sabia que o Gustavo era autista. E eu achava que não era nada. Mas tem muitos pais que passam por isso. O autismo, ele não limita as pessoas, mas o preconceito sim. Por quê? Ele limita a forma com que a gente vê o que achamos que elas são capazes de fazer. Pois existem muitas alterações, existem muitas orientações sobre os direitos das pessoas autistas para reduzir o preconceito e a discriminação, que é ainda muito comum hoje. E existe muito preconceito, porque essas pessoas simplesmente não sabem sobre o autismo, ou também não entendem. E o Gustavo às vezes sofre muito preconceito por ser diferente. E esse preconceito deixa o Gustavo muito triste. É porque ele só quer que as pessoas o entendem e aceitem como ele é. E ele também queria que as pessoas soubessem que ele é uma pessoa diferente, não uma pessoa doente. E tem vezes que o Gustavo sofre bullying por ser uma pessoa nerd. Porque o Gustavo, ele nem sempre brinca com a gente, mas ele ama muito estudar e ele é muito inteligente. Então, o preconceito e o capacitismo e o bullying ainda existem, mas há como evitar. E tentando mais, procurando aceitar, cedendo seu lugar, fazer um atendimento preferencial quando estiver no lugar, buscar uma terapia e incluir as pessoas, porque a inclusão é muito importante. E assim a gente vai acabar com o preconceito e curando essa discriminação e todo o capacitismo. Mas ainda precisamos lutar para que os direitos das pessoas autistas sejam respeitados. E se o preconceito contra o autista acontece, isso é crime, que isso até da cadeia. Por isso que nós devemos respeitar todos os nossos amigos, sejam eles diferentes, sejam eles de outro país, de outro estado, sejam eles de alguma deficiência, porque eles merecem ser respeitados. E tem pessoas que são diferentes que não andam sendo respeitadas, porque sofrem preconceito por serem pobres,
por passarem fome, por não terem casa, morar nas ruas. Isso é muito triste. Isso deixa Deus muito triste. E para a gente lidar com esse preconceito, a gente precisa respeitar essas diferenças. Porque as crianças autistas, como o Gustavo, elas têm muitas habilidades e têm muitas necessidades. A gente precisa evitar julgar antes de pensar em falar em qualquer coisa. Então não adianta você conhecer uma pessoa autista e ficar julgando, pois nunca se julgue um livro pela capa. E também a gente precisa entender essas razões por trás desse comportamento e estas ações. E também precisamos respeitar as rotinas de um autista, porque isso pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. E tem uma lei que considera a conduta discriminatória contra as pessoas com TEA com quaisquer formas de distinção, recusa, restrição e exclusão. E inclusive por meio desses comentários maldosos que ainda os pais de autistas vão ter que ouvir. Que tem uma vontade da gente falar na cara. Mas como tem pais de autistas que eu conheço, que são muito educados, não tem pra gente falar sobre isso não. Mas, então, se alguma coisa acontecer, todo pai ou uma mãe tem o direito de fazer uma denúncia. E essa pessoa que fez uma discriminação contra um autista será obrigada a reparar pelo que fez e terá que pagar uma multa. Se for tentar contra agressão, pode ser presa. E se for com preconceito também, pode ser presa também. Ou pode até ser acusado ou ficar muitos anos na prisão e sem liberdade. E mais outra coisa, amiguinhos, que além da gente falar sobre esse assunto muito sério sobre o preconceito e o bullying, é muito feio e é um crime discriminar as pessoas com deficiência, e ainda mais os autistas. Esse é o crime e pode resultar em prisão ou até por 5 anos ou um pagamento de uma multa. Então, como eu falei, precisamos respeitar as pessoas autistas. Mesmo que você não goste, você tem que respeitar. Mas, ao invés de você julgar uma pessoa, ficar discriminando e ter esse preconceito, procure mais ler sobre o assunto, tente entender, tente respeitar, incluir, atender, colocar o autista no lugar. Porque se você fizer esse negócio de discriminação, ou ter preconceito, ou ser uma pessoa capacitista, coisas ruins vão acontecer com você, hein? Então, toma muito cuidado com o que você vai fazer com o autista, hein? Porque se mexeu com o Gustavo, mexeu comigo. Tudo bem, Streamelic, mas também não é pra tanto. Tudo bem, amiguinho Gustavo, eu só quis dizer. E também tem um assunto muito sério que acontece. O bullying contra os autistas. Porque eles correm mais vítimas. Eles correm mais risco de serem vítimas de bullying. Por quê? Devido à forma de perceber o mundo e pelo seu jeito diferente de se ver. Pois eles podem ter dificuldade de se comunicar e interagir com os outros, porque este grupo de colegas que gosta de fazer bullying com os outros, eles irão frequentemente notar essas diferenças e cada vez mais à medida do que crescem. E isso pode até gerar um trauma. E os autistas também, eles podem carregar esses pensamentos ruins para sempre. E tem uma lei que diz assim, que nesse projeto de lei que inclui contra esses tipos de atos de violência, de tortura, ou ameaça, ou uso de violência no ambiente escolar que provoque este sofrimento às crianças e adolescentes com essa deficiência ou com transtorno. E algumas pessoas podem fazer bullying pelo Gustavo por ele ser diferente. E tem outras que podem ser muito capacitistas por não gostarem dessa pessoa por ser diferente. Então, vamos mesmo tomar cuidado para que isso não aconteça. E tem formas da gente evitar bullying. Tem formas da gente resolver. Mas eu também aconselho para os pais que fiquem de olho nos seus filhos. Porque uma criança pode fazer bullying com aquele colega por ser Down. Um colega também pode fazer bullying por esse amiguinho, por não poder enxergar, por ele ser deficiente visual.
E o que que a gente pode fazer para ajudar uma criança que que sofrer bullying? É o seguinte, a gente pode tentar conversar, dizer o que houve, e a gente pode também fazer um acordo, uma reunião com a diretora, e também podemos ajudar a identificar quando essas pessoas autistas, outras pessoas que sofrem bullying. E olha só que legal, amiguinhos. Eu tenho esse versículo que diz assim, ó: portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Isso está escrito em Romanos 15:7. Como bom! Como foi muito bom! É mesmo. Como foi bom falar para vocês tudo mais sobre o autismo e sobre os tratamentos e também de assuntos muito importantes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E olha só, fiquem ligadinhos, pois nós vamos ter nos vídeos para comemorar essa data tão importante de inclusão e de aceitação das pessoas muito, muito especiais, e como meu amiguinho Gustavo. Hum, eu te amo, Streamlink. Ai, que fofo! Ai, eu também, Gustavo. Me dá um abraço, me dá. Ah. Eu também, amiguinho. Muito. Streamlink amigo.